Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus a guia do Espírito Santo, a leitura da Bíblia. Está em livro de Mateus, o Evangelho por Mateus, capítulo 25. Nós vamos dar agora na continuidade da página do versículo 14 em diante. Aqui se fala do sermão, continua a parábola dos 10 talentos. Bom, glória a Jesus. Todos vão procurando. Glória a Deus. Eu acredito que todos acharam. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Diz aqui a palavra de Deus. Por Jesus já falando aqui, irmãos, nesse sermão que ele estava dando, então ele falou sobre a parábola dos 10 talentos. E ele disse assim: porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse o Senhor: bem-estar, bom servo. Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que eu ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias, então, dar dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Santo é o Senhor. Irmãos, nós vemos aqui, vamos parar aqui, para nós darmos glória ao nome do Senhor Jesus, a continuidade. Queridos, nós vemos aqui nessa parábola sobre os 10 talentos, o Senhor Jesus, ele faz aqui uma parábola, e vejamos bem que nessa parábola, irmãos, aqui diz claro que era um homem que, partindo para fora da terra, chamou seu servo e entregou seus bens. E foi feita ali entrega de 5 para uma pessoa, 2 para outro e 1 para outra pessoa. E esse seu senhor, esse homem, ele foi embora para uma terra longínqua. Isso aqui, irmão, Jesus estava falando dele mesmo, estava simbolizando que ele ia, como ele veio, ele
morreu na cruz, depois ressuscitou, e ele foi para os céus. Está muito longe daqui, mas para ele está aqui junto com nós. Para nós está longe, né? Mas para o Senhor, ele, como ele também, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está aqui ao mesmo tempo. Está lá na glória e está aqui. E o Senhor disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu também estarei no meio de vós. Então, o Senhor está junto de nós. Que nem nesse momento que nós estamos lendo a Bíblia, está envolvendo o nome do nosso Senhor Jesus. Então, ele está aqui conosco também, meus amados irmãos. E veja bem, então, irmãos, conforme está aqui na Bíblia, esse homem que Jesus falou, como eu disse, que ele é ele, então tem uma prolongada demora. O Senhor já está há 2000 anos lá na glória, né? Para ele é 2 dias, para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. O Senhor, nosso Deus, é 2 dias que Jesus subiu para a glória de Deus, né? 2 dias é algum pouquinho de horas. Mas para nós, são 2000 anos, e é um pouquinho mais. Então, veja, irmão. Então, o que Jesus falava na época? Quando ele falou em talentos, talentos eram dinheiro, era uma moeda, irmãos. Né? Moeda, me perdoa. O talento, ele era um peso grande que havia. Só para vocês terem ideia, o talento era 60 quilos, na época, 60 quilos de ouro. Então, eu falei em moeda são os denários, tá bom, irmãos? Então, o denário é o dinheiro, perdão, talento é aquelas barras, né? São 60 quilos de ouros. Veja bem que o Senhor Deus entregou este homem, né, aqui na parábola, ele entregou para 5 talentos. Então, vocês vejam, irmãos, que seriam, estaria aqui 60 quilos, e deu a 300 quilos de ouro para este homem, falando para vocês entender o valor que Jesus estava dizendo ali, para que aquele povo, os judeus, eles meditassem, todos meditassem. Então, hoje, irmãos, vou fazer só um cálculo para vocês hoje, para vocês terem ideia o que custaria um talento só. Um talento hoje, irmãos, se nós pegarmos o preço do ouro que hoje já nós temos, né? Vejam bem, se você vê que 1 quilo de ouro hoje está em torno de 308 mil reais. Um talento, irmãos, se você pegar esse 1 quilo de ouro, multiplicar por 60 quilos de ouro e multiplica por 308 mil reais, daria hoje 18 bilhões e 480, não, 18 milhões e 480 mil reais. Só isso aqui é uma matemática para os irmãos entenderem. Então, veja a importância do talento que esse Senhor, olha que Jesus comparou, que esse Senhor, ele entregou para o primeiro homem, tá bom? Você veja só, se foi um talento, 18 milhões, vocês multiplicam e 480 mil, multiplique por 5. Olha o tamanho de responsabilidade que esse homem, esse servo, recebeu do seu Senhor. Depois os outros 2 talentos e aquele esse 1 talento foi o mínimo que recebeu, foi 18 milhões 400. Isso falando no nosso real do dia de hoje, para você ver que é muito importante, né? Tá bom? Então, veja bem, aí, esses servos aqui, eles foram, o Senhor disse que era para eles granjear. Então, eles foram trabalhar, nós vemos aqui, na palavra do Senhor, que todos eles, menos um, né? Os 2 primeiros, eles foram trabalhar. E o Senhor partiu, né? E foi para um lugar bem longe. E aquele que recebeu esses talentos, eles começaram a trabalhar com os talentos. Isso é parábola, tá bem, meus irmãos? Já já isso vai entrar na nossa vida, vai encaixar na vida de todos vocês aqui, tá bem? Então vejamos que depois aquele que granjeou 5 e assim foi. Então vejamos aqui na palavra, na Bíblia aqui, meus amados, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor ele voltou. E quando ele voltou, nós vemos aqui muito tempo depois. Irmãos, vocês estão percebendo que Deus sempre está dando a graça nós falarmos que Jesus está voltando.
Cristo está voltando. E tem muitas pessoas que estão aguardando e tem outras que não estão aguardando a volta de Jesus. Acha que Jesus está demorando, já faz 2000 anos, vai demorar, não está muito preocupado, não. Tem alguns que não estão preocupados com a volta de Jesus. Só que cada um de nós, irmãos, Deus entregou, o Senhor Jesus entregou talentos para nós, para cada um de nós que estamos aqui. Veja, eu vou logo entrar aqui no versículo 21. Vocês viram aqui que quando o Senhor voltou, no versículo 21 diz assim, ó, e disse o Senhor, perdão, vamos voltar aqui atrás no 19. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez conta com eles. Então, um dia, Deus vai fazer conta com nós, irmão, com cada um de vocês, comigo também. E aqui foram apresentados, aproximou o que receberam 5 talentos. Esse aqui, o que significa, irmão? Um dia nós vamos estar no tribunal do nosso Senhor Jesus. Todos nós vamos estar perante Ele. Tem uma passagem que diz assim, aqueles que granjearam, né? Aqueles que tiveram ouro, suas obras em ouros, em prata e também em pedras preciosas, todos passarão pelo fogo do Espírito Santo e não sofrerá detrimento. Mas quem tiver madeira, feno e palha, esse o fogo vai destruir as suas obras, e o tal terá vergonha. Não é verdade? Então, veja, e ainda o Senhor salva. Mas vejam bem aqui, irmãos. Então, a nós precisamos saber quais são os talentos que Deus entregou a nós. Esses talentos espirituais são dons que o Senhor entregou a cada um de vocês. E tem pessoas que até falam, eu não tenho dom. Tem sim, irmão. É que você procurou não saber. Mas já já nós vamos saber já já sobre isso. Veja bem. Aí o Senhor diz a eles que bem está, bom servo, né? E fiel, sobre pouco fosse fiel, e sobre muito te colocarei. Irmãos, vamos ver o que o Senhor fala aqui, nessa passagem do 21, que deixa bem claro aqui, ó. Vamos dar uma olhada em Mateus 24, 47, aqui diz também, 47, diz assim, ó. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Ó, em verdade que os porá sobre todos os seus bens. Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria também voltar aqui e falar sobre a parábola dos 2 servos, para dar um contexto maior. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Que eu estou lendo aqui no versículo 45 ao 51 do capítulo 24, que está dando a continuidade daquela parábola. Presta atenção. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Bom, muito bem. Então, irmão, nós precisamos ver em nossa vida se nós estamos sendo esse servo fiel e prudente diante de Deus e diante de Jesus, trabalhando com Ele, trabalhando, usando os dons que Deus nos deu. E nós vamos ver se temos esses dons mais à frente, tá bom? E aqui ele está dizendo também sobre aquele servo que ele é negligente. Olha só como isso aqui se assemelha muito com aqueles que estavam lá dos 10 talentos, né? 5 para um, 2 para outro e 1 para aquele mau servo. O bom servo eles granjearam. O mau servo, aqui nesse sermão de 2 servos, você pode ver que o mau servo, o meu senhor vai vir tarde, ele vai vir muito tarde. Então, ele começa a espancar os seus conservos e comer e beber com os temulentos. Como já disse na reunião passada, os temulentos são aquelas pessoas que se reúnem e começam a beber, são os beberrões, estão ali, e enfim. Então, virá o senhor daquele servo, esse para quem? Para o mau servo, né? Que não espera e a hora que ele não sabe. E vai separá-lo e vai destinar a sua parte aos hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Então, esse mau servo, ele perde a vida, irmão. Ele perde o direito da coroa, porque ele não cuidou dos bens do Senhor. E quem cuida dos bens do Senhor? Cada um de nós. Pois se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiro dele, não é verdade? E co-herdeiro de Jesus. E o Senhor disse
que é para nós buscarmos as coisas celestiais, o reino e a sua justiça. Ele diz que tem dons do céu para ser derramado para todos nós na terra. Veja bem, com licença. Meu querido, meu amado irmão, então aqui nós voltando para o capítulo 25, sobre os 10 talentos, nós vemos aqui então, glória ao Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, e nós estamos falando aqui referente, né, esse versículo 21 aqui, que o Senhor disse assim, ó, seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel e sobre muito te colocarei. Então, esse é aquele que trabalhou para o Senhor Jesus, ele dedicou a sua vida para o reino dos céus. Ele deixou as coisas deste mundo, ou ela, e se dedicou para o Senhor. E como que nós dedicamos ao Senhor, irmãos? O que Jesus nos ensinou? Ele ensinou a nós a amar o nosso próximo, nós devemos visitar. Lembra que ele falava assim, eu tive fome, me deste que comer. Eu estive enfermo, me deste, foste me visitar. Estava nu, me deste vestidos, né? Me vestiram. Estava com sede, né? Enfim, a palavra do Senhor, ele mostrou tudo isso. E os discípulos ali no começo, ele disse assim, Senhor, mas nunca vimos o Senhor nessas condições. Aí Jesus diz a ele, qualquer um desses pequeninos que vocês fizer, vocês fazem a mim. Irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensinou? Ele deu os dons para nós. O dom do amor. Não é verdade? É um fruto do Espírito Santo, perdão. O amor é o fruto do Espírito Santo. Então, amados, quando nós fazemos visita para o pobre, o necessitado, e atende à necessidade dele, você concorda que você granjeou um talento diante da presença de Deus? Por quê? Porque você fez a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é que nos amamos uns aos outros, e o nosso amor, ele é puro, ele não é só amor de boca, de palavras, mas também de ações. Se você vê o teu irmão necessitado, você vai fechar os seus olhos para isso? De jeito nenhum, né, amados? Então, tem aqueles que Jesus falou, estava nu. Quem são que estavam nu? Pessoas que estão passando necessidade, são pessoas que não têm condições de comprar roupa, a roupa tá envelhecida, está rota, e precisa de uma mão amiga. E aí, quando cada um de vocês fazem isso, você granjeou um talento na presença de Deus. Tudo que nós fizermos para o bem da obra de Deus, para o bem do Senhor, porque se você quer o bem do seu irmão, você quer bem a Deus também. Se você quer o bem, glória ao nome do Senhor Jesus, da famílias, você quer o bem da família de Cristo Jesus. E assim, irmãos, esse é o dom, é o talento que Deus entregou a todos nós. É que nós, às vezes, irmão, fica esperando assim, uma coisa, tipo, meio, vamos dizer assim, mais visão, tipo, real. Eu recebi o dom de evangelizar, eu recebi o dom de curar enfermos, fica muito focado sobre isso, e mal sabe que você já tem toda esse talento em sua vida, porque as coisas do céu é talento. Se o talento da terra, como diz aqui, um talento é 60 quilos de ouro, que dá, como eu falei para vocês, 18.480.000, né? Imagine isso aí, 5 talentos para uma pessoa, quanto que ele estava carregando em termo financeiro para o seu Senhor, isso na parábola espiritual. Os dons de Deus têm preço, irmãos? Os dons de Deus têm preço? Não tem preço, é divino, é muito mais, não tem preço na terra que cumpre, que venha pagar os dons de Deus. Teve um homem aqui, irmãos, veio agora para falar, que o apóstolo Pedro e os demais estavam curando cego, fazendo obra. Teve um rapaz, eu acho que ele era mágico, sabe, encantador. Ele queria comprar os dons. Aí o apóstolo Pedro, repreendendo ele, disse bem claramente para ele, fique para ti o teu dinheiro e a condenação, e peça perdão a Deus. Ai, aquele homem ficou tão sem graça, e ele falou, ora a Deus por mim, para que Deus me perdoa. Olha que obra linda, né, irmãos? Vejamos só como que é. Então, os dons dos céus, ela não tem preço, ela é do céu, a terra não tem como comprar isso aí, não existe isso,
mas o nosso Senhor Jesus entregou a nós. Cada um de vocês foram entregue. Aí você vai falar assim, mas como, irmão? Eu não sinto nada. Bom, deixa eu dizer aqui, no livro de Marcos, capítulo 16, diz assim o Senhor Jesus, quando teve a aparição dele, depois da sua ressurreição. Eu vou ler logo direto, aqui no versículo 15 do capítulo 16. Disse-lhe Jesus, para quem? Para os seus discípulos. Hoje, irmãos, hoje, quem são os discípulos do Senhor Jesus hoje? No século 21, somos nós. Hoje somos nós. Aquele dia era Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, e vai indo, e vários servos, né? Que foram discípulos de Jesus. Agora, veja bem, olha o que ele instruiu os seus discípulos. Disse-lhe, o Senhor Jesus disse, ide para todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quer dizer, pregai o evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Por isso, irmãos, quando vocês estão ouvindo a leitura da Bíblia, vocês também têm que se inteirar e para você falar para o seu próximo o evangelho de Jesus. Irmãos, o próprio Espírito Santo vai pôr palavra na boca de vocês, na sua simplicidade, porque Deus trabalha no simples também. Deus trabalha, ele dá palavras, sabe? Veja, aqui diz assim, né? Para pregar o evangelho a toda criatura. Aí o Senhor diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Muito bem, irmão, o evangelho ele vai ser anunciado. Então vocês também têm que estar preparados, que algumas pessoas não vão aceitar o evangelho. Elas vão querer até discutir, não discutam. A nossa missão é anunciar Jesus. Se não quis, quem somos nós para pôr isso na cabeça deles, irmãos? Não vamos fazer nada disso. Não somos contenciosos, nós não somos de brigar e nem discutir a respeito do reino de Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador, veio para nós nos capacitar a pregar o evangelho e a verdade, e não discutir, porque nós não somos homens de discussão, porque Deus não habita na confusão e na discussão. Se a pessoa quer discutir, fala, olha, esse é o evangelho, você tem total liberdade de crer e também você tem a sua liberdade de não crer. Se você crê, Deus te abençoe. Se você não crê, Deus te abençoe. Eu vou precisar visitar outros, porque tem muitas almas para ser salva e eu não estou aqui para ficar perdendo tempo aos que não creem. Eu tenho que anunciar o evangelho. Se você crê, vem logo e aceita o Senhor e segue os caminhos de Jesus. Não aceita? Você acha que Jesus não é o Salvador? Fique à vontade. Irmãos, infelizmente nós temos que ser bem abertos também, porque os discípulos eram abertos, eles também eram muito sinceros naquilo que eles pregavam. E aí, o que Jesus diz aqui no versículo 17? Olha só. Agora, vamos falar dos talentos que nós temos. O Senhor disse assim, ó, e esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê no Senhor. Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creu que Jesus é o seu Salvador e também Deus é o teu Pai. Glória a Deus. Então, como você creu e foi batizado e crendo no Senhor, teu Salvador, então você vai receber os sinais do Senhor. Já tem. Olha só, quais são os sinais? No versículo 17, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, que são os demônios. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esses são os sinais. Esses são os talentos espirituais que nós temos. Porque foi dado aos que crerem. Entendendo? Bom, depois disso, o versículo 19 diz, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha o versículo 20, que quer dizer, ó, e eles, quem? Os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, quer dizer, lá no mundo antigo, né, irmãos, isso lá 2000 anos atrás, não tinha aqui o Brasil, não tinha nada disso aqui. Era lá, Jerusalém, em volta, Síria, todos aqueles lugares ali, né, que o povo estava mais habitando. Eles saíram para todos os lugares, todas as partes, e, vírgula, cooperando com eles o Senhor.
Como é que Deus cooperava com eles? Vírgula. Confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Então, quando eles pregavam a palavra, irmãos, o evangelho genuíno, o Senhor confirmava. Se havia um enfermo ali, pelo poder da palavra, aquele enfermo era liberto. Se havia um endemoniado, pelo poder da palavra, da pregação do evangelho, expulsava os demônios, haveria paz, porque onde o demônio está, não tem paz. Então, o Senhor expulsa o demônio, e em nome de Jesus, aqueles discípulos usam a autoridade que esses sinais que foram dados, são os talentos espirituais, e fica em paz e é anunciado o evangelho. Tiver alguém ali que está, seja o que for, lepra, o que fosse, Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Irmãos, e os discípulos de hoje? Têm esses talentos ou não têm? Ou vocês acham que tem ou não? Claro que tem. Cada um de vocês tem o talento. Nós fomos batizados. Mas como é que esses dons vão funcionar em nós, irmão? Se nós ficarmos dentro de casa, se nós ficarmos ocupados com as coisas deste mundo, os talentos estão atrofiados. Está igual aquele servo negligente que só tinha um talento só. Este é o perigo. Está vendo, meus irmãos? Aqui começa o perigo. E aqui a palavra ela vem nos despertar, porque todos temos talentos do Senhor. Ele confiou, porque o nosso Senhor confiou em nós entregar os talentos. Então, algum, conforme a sua capacidade, ele deu a mais, outros um pouco menos, mas nenhum dos servos de Deus ficou sem talento. Deu para entender? Todos têm talentos. Espiritualmente, é a mesma coisa com vocês. O Senhor entregou os talentos e nós precisamos usar os talentos do Senhor. Então, queridos, aqui está mostrando para nós aqui na palavra, louvado seja Deus, que o Senhor aqui, ele deu para os seus discípulos fiéis, que são os discípulos verdadeiros talentos. E quem são os verdadeiros? Os que granjeiam o talento. Os verdadeiros discípulos do Senhor, ele recebe a palavra de Deus, ele entendeu a autoridade de Cristo na sua vida, e ele, vamos dizer assim, vamos dizer um modo bem popular, tá bem? Arregaça as mangas e vai para o campo trabalhar para Jesus Cristo. Então, ele faz a visita para o enfermo, ou ela, né? Vamos falar assim, visita os enfermos, se preocupa com os necessitados, observa a situação assim, que há uma necessidade de alguma família, há uma viúva, um viúvo, seja o que for, irmão, que está ali ao teu redor. Quem está ao teu redor? O seu próximo. Entendeu, meus amados? E aqui quando você socorre um necessitado, esse é um talento de Deus na tua vida. Você cumpriu a vontade do Pai. É um talento. Tem coisa que paga, irmão. Amado, imagina você que Deus te dá essa visão gloriosa e você supre uma família que está extremamente em grande aflição, em grande necessidade, não tem aonde a pegar. E quando você supre ela, você não imagina a glória que ela glorifica a Deus pelo socorro. E o instrumento, quem foi usado? Por vocês. Olha só, irmãos, a glória é de Deus, porque foi visivelmente o seu filho, sua filha usada por ele para atender o necessitado. O que mostrou isso? Amor. Amor. Irmãos, até os animais. Se você anda na rua, tem um animalzinho, um cachorrinho faminto, se você pega ali e põe uma tigelinha de uma raçãozinha para ele, água para ele nunca mais larga de você, nunca mais larga de você. Ele está sempre abanando o rabinho dele, aquela felicidade, porque ele sempre vai lembrar que você matou a fome dele. Espiritualmente, irmãos, os filhos de Deus necessitados, eles já têm, lógico, uma sabedoria. Eles sabem que tudo isso provém de Deus. Mas quando eles olharem para cada um de vocês que fizeram esse ato, eles vão ver que em vocês existe o dom de Deus. Que realmente o dom de Deus trabalhou na vida de vocês. Isso é um talento, irmão, impagável. Porque o que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado. Irmão, vocês têm ideia? A gente glorifica a Deus e a gente acha, né, amados, que é uma coisa tão simples, mas vocês não têm ideia. A terra dando glória a Deus, você imagina como isso mexe com o inferno. E imagina o céu, como Deus também se alegra, porque na terra está sendo feita a vontade de Deus como no céu.
Pode ver isso em Mateus capítulo 6, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. É lindo demais, né, irmãos? Então, vejamos bem aqui, os verdadeiros cristãos, os fiéis do Senhor, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele granjeia os talentos. Ele sabe as missões que eles têm que fazer. Ah, mas eu tenho uma missão? Tem, sim, irmão. Claro que tem. Observa a tua família. Observa as necessidades. Vai lá. Às vezes está precisando de paz, põe uma paz ali, uma oração. Vai lá, faz a vontade de Deus. A oração também é uma obra divina que pode trazer paz para muitas famílias. A visita, uma saudação, traz libertação. Então, os dons de Deus é aí. Irmão, vai ter um momento que você possa entrar em algum lugar e a igreja tem que estar preparada para isso. Se Cristo nos deu esses sinais, que esses são os talentos que nós estamos tendo aqui, os dons celestiais, vai ter um momento que você vai enfrentar até o adversário. Mas como você está entendendo da palavra de Deus, sendo instruída pelo nosso Senhor Jesus através das Escrituras, você não vai temer. Por quê? Porque você tem um dom, porque você creu em Jesus e esses sinais seguem. Irmãos, veja bem, se nós ficarmos dentro de casa, ou se nós só cuidar da nossa própria vida, cada um para si, como diz o mundo, e Deus para todos, irmão, nós estamos com um problema sério, muito sério, porque nós não vamos granjear nenhum talento, nem o amor. Mas quando nós nos dedicamos pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, pelas famílias, pelos amigos que possam estar precisando, quantos irmãos que Deus me deu a graça de andar na rua, as pessoas olhavam assim, falavam, irmão, se eu vim aqui porque você é crente? Sim. Eles pediam oração, irmãos, e eu orava para eles. Eles estavam em situações difíceis que eu via, irmão, nós tínhamos que atender algumas necessidades. Isso independente de ser irmão ou não. Na fé, depende. Irmão, quem está com fome, isso não quer dizer que nós só vamos atender os irmãos. Vamos atender quem está com fome. O necessitado. O necessitado tem crente e não crente. Muito bem. Uma obra dessa pode até converter a pessoa. Mas como que você fez tudo isso? Jesus me ensinou. O Senhor me ensinou a cuidar de você. O Senhor me ensinou. Você está com uma necessidade? Jesus me ensinou a atender a tua necessidade. Quem é esse Jesus? Ah, aí começa o evangelho, tá vendo? Tudo é uma porta para a evangelização. Todas as nossas ações é uma porta de entrada da evangelização na vida das pessoas. Então, queridos, agora vamos ver aqui que Jesus, ele foi falando com esse de 5 talentos, ele disse, Senhor, os seus talentos, 5, eu granjeei 10, Senhor. E ele fala que esse fiel aqui, ele é bom, entra no gozo do seu Senhor. Então, no Timóteo, capítulo 2, segundo Timóteo, no capítulo 2, também diz assim, ó, no versículo 12. Se sofremos também com ele, reinaremos, e se negarmos também, ele nos negará. Olha o que diz esse verso, vou repetir. Se sofremos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, também com ele, ele nos negará. Então, irmãos, vocês viram que essa parábola dos 10 talentos, esses 2 primeiros servos, eles granjearam. O terceiro não granjeou os talentos. Então, esses 2 primeiros, eles sofreram, porque eles tinham 5 talentos. Eles tiveram que lutar para dobrar esses talentos. E eles sofreram durante essa multiplicação de talentos que ganhou para o seu Senhor. Irmãos, quem quer servir a Deus vai padecer por nome do Senhor Jesus. Sofre pelo nome do Senhor Jesus. Quem quer entrar no reino do céu, sofre, porque você tem que granjear. E quando você granjeia, vai haver muitos que vão se levantar contra vós. Muitas pessoas vão te desprezar, muitas pessoas não querem mais a sua amizade, muitas pessoas acham que você é super crente e que você é vamos dizer assim, que você é a pessoa certinha, que você é fanático. Bom, enfim, você vai receber um monte de protestos, vamos dizer assim, um monte de palavras contra, para tentar desencorajar vocês.
Quem vai usar isso? Os diabos, o inimigo vão usar de pessoas assim para tentar abater os vossos corações. Você imagina que esses 2 primeiros servos, para eles granjearem esse talento, eles sofreram, tiveram que ir à batalha. Materialmente dizendo, vamos dizer materialmente, imagina você é um vendedor, você precisa ir para a rua, bater de casa em casa, debaixo de um sol tão quente, tão escaldante, você começa às 7 horas da manhã e você vai até às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite você está cansado. Muitas portas falou, não quero, não quero, não quero, mas algumas queriam, compravam, e você se desgastou todo esse dia, tá bom? Para você trazer algum dinheirinho para comprar comida para sua casa. Se todos aceitassem, você estaria muito bem, não teria nenhum sofrimento. E você voltaria mais cedo para casa, tua mercadoria acabava. Isso materialmente dizendo. Para você ver como é cansativo. Imagina 30 dias, imagina uns anos de trabalho da vida dessa pessoa. É cansativo. Espiritualmente, irmão, nós enfrentamos isso, porque aqueles que têm desejo de servir a Deus, ele é combatido, a serva de Deus é combatida por tudo. Pode começar pelas famílias que não são cristãs, vai começar pelos seus amigos, pode ser que alguém comece a te desencorajar, mas em nome de Jesus Cristo, irmãos, não percam a coragem, porque os que são verdadeiros discípulos de Jesus, ele está apto a sofrer, ela está apta a sofrer, porque sabe que naquele dia o Senhor não vai negar ela, não vai negar, porquanto foram fiéis ao Senhor. Aquilo que foi entregue em suas mãos, vocês granjearam. Amados, então hoje aqui pela palavra de Deus, que nós estamos lendo aqui, nós temos que granjear os talentos, sim. Cada um de vocês tem um talento, tem missão. Olha só o que diz aqui o Senhor. Depois veio o quarto, né? Veio aquele que tinha 2 talentos também, e tinha recebido 2 talentos, e disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, com esses 2 talentos, eu granjeei mais 2. Qual foi a resposta de Deus, de Jesus, desse homem aqui, no caso da parábola? Sabemos que é Cristo, depois, na realidade. A parábola disse assim, o seu Senhor, isso representa Jesus Cristo. Diz assim, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, valeu a pena sofrer. Valeu a pena padecer, porque depois ganhou a vida eterna. Então, agora nós vemos aqui que esses aqui são os servos fiéis ao Senhor, são os servos, são os discípulos verdadeiros, eles usou os dons, os recursos. Irmãos, quando nós recebemos dons de Deus, nós temos que usar esses dons, esses recursos de um modo muito responsável. Não é saindo aí de qualquer jeito, não, não. Nós temos que ser muito responsável aquilo que nós recebemos, para que nós não perdemos. Então, temos que ser responsável e ser generosos com as pessoas, porque nós também vamos ser, por Cristo, recompensado. Todos os discípulos fiéis ao Senhor, eles vão ser recompensados. Então, irmãos, irmã, alegra-te em nome de Jesus, quando vocês se sentirem, maltratados, principalmente a respeito do reino do Senhor Jesus, alegrai-vos no Senhor, porque como Cristo padeceu por nós, nós também devemos padecer por Jesus Cristo. Entendemos isso, viu, meus amados? Vamos entender essa parte para que todos nós aqui saiamos bem compreendidos diante de Deus. Agora, veja uma outra parte. Agora vamos ver do mau servo, do discípulo falso. Veja o que aconteceu aqui agora. Nós olhando aqui, diz assim, no versículo 24, e chegando também, porque todos vão ter que prestar conta diante do Senhor, né? Agora chegou o mau servo, o mau discípulo. Não está falando das pessoas do mundo, está falando das pessoas que andam com Cristo, tá? Chegando-se também o que receberam um talento, disse, Senhor, olha o que esse mau servo foi falar. Irmão, olha que esse mau servo teve a coragem de falar com o seu Senhor. Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro,
Então, aqui nós estamos percebendo que esse falso discípulo está julgando o Senhor. Está julgando esse Senhor. Que o Senhor é um homem duro. E Jesus é amor. Está vendo, irmãos? Presta atenção. E que ceifas aonde não semeasse e ajunta aonde não espalhasse. Isso é verdade, o Senhor ceifa mesmo. Mas ele acusou o Senhor aqui como um Senhor que és um homem duro. Olha, amados, o mau servo fez isso, o discípulo falso. Então, muitos discípulos do Senhor que são falsos vão fazer isso, eles vão murmurar, eles vão querer achar uma desculpa. Bom, e aí ele vai explicar o motivo. Ele fala assim, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Quer dizer, ele ficou com medo desse seu Senhor. Os dois primeiros trabalharam, sofreram, lutaram e granjearam. Este aqui é o preguiçoso. Esse é aquele que deu a desculpa que o Senhor é duro, que ele temeu, ele ficou com medo, ó, e atemorizado. Irmãos, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem temor ao Senhor. O que é esse temor? Temer é respeito com o seu Senhor. Eu temo, meu Senhor, eu tenho respeito pela pessoa do Senhor Jesus. É assim que os verdadeiros discípulos faz. Ele não precisa temer de medo, ser castigado, porque aquele que granjeia os talentos, ele não é castigado. Ela não é castigada. Eles são, glória ao nome do Senhor Jesus, respeitando a ordem do seu Senhor para granjear, porque ele confiou nos seus servos que deveriam granjear aquilo que foi entregue nas mãos dele. Irmãos, o Senhor Jesus entregou a nós a sua palavra, entregou a nós o seu evangelho, entregou a nós o que nós devemos fazer pelo próximo, o amor, a caridade. Bom, enfim. Então, vamos falar do mau servo. E ele disse que ele, atemorizado, ele escondeu na terra o seu talento. Eis aqui o que é teu. Aí ele chega com a maior cara, né? Assim, bem lavada. Ó, tá aqui o talento, eis aqui que é teu. O preguiçoso fez isso aqui, aquele que não quis dar valor. Quem são as pessoas preguiçosas espiritualmente? Que não persevera com o Senhor, que não anda com o Senhor, quer continuar na sua vida boa. Tá vendo, irmãos? E aí ele pega, tá aqui o que é teu. Aí o Senhor vai responder para ele. Olha a resposta do Senhor. Mal e negligente servo. Aí já ficou ruim, né, irmão? O Senhor já mostrou o coração dessa pessoa. Sabes que eu ceifo aonde não semeei, junto aonde espalhei. Você viu que o Senhor não falou que ele era duro. Ele não falou isso. Então, ele deu uma lição para ele. Você devia, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o meu com juro. Irmãos, entregou um talento, 60 quilos de ouro, que ele poderia colocar no banco para receber mais juros. Quer dizer, não fez nenhum trabalho no talento que Deus entregou a ele. Esse é o Senhor entregou a ele. Assim é a nossa vida espiritual, irmão. O Senhor entregou talentos para todos nós. Não tem um servo de Deus que foi chamado a esta graça que não tem um talento do Senhor. Pelo menos um tem que ter. Está entendendo, irmãos? Agora é o momento de refletir. Cada um de vocês precisa trabalhar com o talento que Deus deu a vocês. A Bíblia, a palavra, está instruindo todos nós. Então, devemos, o Senhor já nos ensinou, né? Que nós devemos ajudar, nós devemos amar, nós devemos não fazer acepção de pessoas, estender a mão amiga para aqueles que verdadeiramente estão necessitados. Bom, o Senhor disse muito claro aqui para esse mau servo, né, irmão? Para ele, além de ser mau é perverso, né? Ele é um perverso, é um preguiçoso, um falso discípulo. Ele fracassou, esse falso discípulo, ele fracassou em usar o recurso que foi severamente, e ele foi severamente punido. Irmãos, nós temos que usar esse recurso que Deus nos deu, os talentos que o Senhor Jesus nos deu. Então, irmão, esse falso homem aqui, esse perverso aqui,
esse preguiçoso espiritualmente aqui, que está dizendo desse um aqui que escondeu o seu talento, que nem fez, ele tentou justificar o seu fracasso, atacando o caráter do Senhor, dizendo, eu sei que tu és duro. Isso é atacar o caráter. Então, nós tomamos cuidado aquilo que nós falamos. Temos que tomar bastante cuidado, que é mais fácil olhar, né? A gente apontar o dedo dos outros e não olhar quem somos nós. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, então, contudo, o tratamento, né? Podemos ver aqui o tratamento dado pelo Senhor aos outros servos, isso demonstrou que aquele mau servo, ele estava difamando. Os outros dois, você viu que Jesus, na parábola, o Senhor, disse para aqueles dois que eles iam entrar no gozo do Senhor, que é contrário daquele preguiçoso e perverso servo que disse que o Senhor era duro. Você vê que o Senhor mostrou pelas ações que não era aquilo que ele estava falando. Além disso, é um mentiroso, um difamador. Irmãos, infelizmente, vai haver muitas pessoas que vão fazer assim com Jesus Cristo. Ainda vai difamar ele, achando que ele é duro. E, na verdade, ele é misericordioso e cheio de misericórdia. Tanto que ele colocou. Então, nós temos, irmãos, que trabalhar para Jesus Cristo. Nós temos que andar com o Senhor, tá bem? Vamos trabalhar com Jesus Cristo, vamos andar com o Senhor. Agora, vamos ver o resultado de tudo isso aqui. O que aconteceu? Ele pega e diz assim, ele fala para esse mau servo, não deve, bom, já li essa parte, dá aos banqueiros, agora olha o que ele dá ordem para aqui. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então, aquele um talento, aquele homem perverso, preguiçoso, foi tirado dele. E deu a quem tinha 10, que iriam granjear mais. Aí ele disse, porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Bom, o que o Senhor disse aqui? Veja, todos eles não tinham. O Senhor entregou os talentos nas mãos deles. Aí eles granjearam. E ainda o Senhor entregou mais ainda para aquele que tinha 10. Aquele que também não tinha, foi dado um talento. E aquele talento que foi dado, ele não granjeou. Então, até aquele talento foi tirado dele. Não é merecedor. Nem daquele talento que ele fez. Então, foi tirado dele. E no versículo 30, o falso discípulo diz assim, lançai, pois, o servo inútil. Nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, vocês perceberam? Haverá trevas exteriores, é um servo inútil. Se é servo inútil, entra no reino do céu. Se o servo é inútil, vai prestar lá? Não vai, irmãos. Então, vamos meditar em nossos corações. Como devemos proceder daqui para frente? Vamos granjear. Vamos trabalhar com o recurso dos céus em nossa vida. As nossas orações. Irmãos, tem até, irmão, me perdoa, falar assim, mas é para ajudar. Tem muitos que nem oram a Deus, levam a vida como se estivesse no mundo mesmo, tem preguiça de orar. Tá vendo? É um talento enterrado. Ora um pouco, busca um pouco, vai buscar a palavra muito pouco. Então, veja, tudo isso na vida da gente. Tá bom? Vocês estão entendendo muito bem isso, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos, um minutinho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui diz assim, deixa eu ver uma coisa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, dando a continuidade aqui, por favor, é porque ia ter ligação, mas graças a Deus está aí parado. Vejamos. Eu creio que aqui todo mundo entendeu. Então, irmãos, resumindo, cada um de vocês tem pelo menos um talento, conforme a capacidade de cada um. Tá bom? Tem uns que têm lá talentos a mais, esse vai para o hospital fazer visita, vai para os funerais. Tudo é talento isso, irmão. É as obras, tá? Porque o que você fizer para Deus é um talento. O nome de Deus for glorificado na tua vida, na boca de muitas pessoas, são talentos.
Entendeu, queridos? No trabalho, o teu testemunho é um talento, tudo isso é tudo da mão do Senhor. Então, meus amados, ficamos firmes em tudo isso. Agora, nós vamos falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Irmãos, quando se fala vida eterna e castigo eterno, isso aqui é sério, é eternidade, não tem volta, tá bom? Então, vamos lá. Diz aqui no versículo 31. Deixa eu beber um golinho de água, por favor, com licença. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Então vamos lá. Meus amados, olha o que diz aqui. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O Salvador Jesus Cristo, vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, Cristo Jesus, aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita? As ovelhas. As ovelhas é o que obedece à voz do Senhor. Tá bom? Eu só quero parar aqui 2 minutinhos e vou aqui no livro de João, que é muito interessante para vocês gravar bem isso no coração de vocês. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 10, aqui no versículo 27. Olha que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, perdão, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, quer dizer, nunca hão de morrer. É vida eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Bom, se ninguém vai tirar das mãos de Jesus, isso está incluso até Satanás e todos os seus demônios. Ninguém mexe com as ovelhas de Jesus. Ninguém mexe com as ovelhas do Senhor Jesus. E não precisa nem falar dos homens da terra também. Não toca em vocês. Aos fiéis do Senhor. Então ele disse, aqui no versículo 29, meu Pai que mais me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então nós estamos na mão de Cristo e na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pronto. Estamos seguros, né, amados? Agora vamos voltar aqui de novo a Mateus 25. Aqui diz assim, no versículo 34, repetindo, então me dirá o rei Jesus aos que estiverem à direita, quem são as ovelhas? Aquelas que ouvem a voz do Senhor e as pratica. Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha os talentos aqui, irmãos. Tudo preparado. Aí, olha que Jesus diz, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedar-me. Estava nu e vestir-me, adoeci e visitas-me, tive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver? E respondendo o rei, Cristo, lhe dirá, em verdade eu vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Está vendo? E Jesus é tão amoroso. Olha, irmãos, olha como Cristo é amoroso. Você viu lá na parábola dos dez talentos, né? Aquele mau servo, um mau discípulo, um discípulo falso, um crente falso, ele difamou a dignidade de Jesus, dizendo que ele era um homem duro, daquele seu Senhor, que literalmente é Cristo. Aí, aqui, nós vemos que Jesus mostra o seu amor e dizendo que aquele que fizer
aos meus pequeninos irmãos. É muito amor. Então, irmão, o verdadeiro cristão, ele conhece o amor de Cristo. O falso cristão, no final, ele anda junto com o verdadeiro, mas no final, ele vai atacar a dignidade do nosso Senhor, vai difamar. Mas é mal, já está no coração dele há muito tempo, ou dela, há muito tempo isso. E é por isso, irmãos, quando Jesus disse assim, aí depois, no versículo 41, né, vemos assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Primeiro, as ovelhas já recebeu a herança e o reino, porque elas obedeceram à voz do Senhor, trabalharam para o Senhor, sofreu no seu trabalho espiritual, mas tudo para que o nome de Jesus fosse engranjeado e também o reino de Deus avançasse através de vocês. Irmãos, vocês imaginam cada um de vocês pregando o evangelho, anunciando às pessoas, e se cada um traz uma alma para Cristo Jesus, ou duas, ou três, imagina o reino de Deus se multiplicando através do quê? Dos talentos que Deus entregou a cada um de vocês. E aí os sinais são para quê? Para enfrentar os demônios mesmo, porque está tirando o homem do lamaçal do pecado, da garra de Satanás. E aí vocês precisam estar com a armadura de Deus, estar firme, usando a espada do Espírito Santo, que é a palavra. Enfim, aqui está muita coisa que nós estamos aprendendo. Vejamos bem, agora Jesus, ele mostra aqui o Filho do Homem, né? Que é Cristo, ele vai. Vocês concordam comigo, um pouco antes aqui, você concorda comigo quando Jesus disse assim, ó, olha aqui que o Senhor disse assim, vinde bendito de meu Pai, pois possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então as ovelhas vão para a vida eterna, nunca mais morrerão. Estarão com Cristo e com o Pai Celestial para toda a eternidade. Não há dor, não há pranto, não há mais morte, não morre, não envelhece, é eterno com o Senhor. Corpos glorificados diante de Deus, não há enfermidade. Amados, olha o que está nos esperando aí na frente, olha o que está tudo, como que Deus é maravilhoso, Ele já providenciou tudo, só resta nós obedecermos e fazer a vontade do Pai. Tá entendendo, meu irmão? Vamos fazer a vontade de Deus, dê glória a Deus, louva a Deus. Irmão, se você estiver desanimado, desanimada, em nome de Jesus, anima-te, pega aí nos dons que Deus te deu, tá, irmãos? Pela fé. Se você faz visita, você faz oração, isso é dom de Deus, irmão. Você sabe que tem irmãos que eles visitam os velhinhos e faz as barbas. Eu não sei se ainda existe muito desse, mas eu lembro quando era criança, eu tinha um tio, irmão, eu acompanhava ele. Eram senhores de idade que não tinha condições mais de pegar lá a giletinha para fazer. Ele ia, dava banho naquele que não podia tomar banho, ajudar a família. Ele ia na casa, fazia a barbinha, deixava bonitinho o bigode, tudo. Irmãos, ele estava granjeando um dom de Deus, um talento de Deus na vida daquele servo de Deus? Estava. Ele visitou aquele necessitado. Ele não conseguia fazer a barba, mas esse servo de Deus foi lá e ajudou ele, granjeou um talento, essa é a vontade, visitou. Aí, esse aqui é talento. O próprio Cristo mostra aqui, eu tive fome, me deste que comer, tive sede, olha aí os talentos de cada um que faz isso, amados. Glória a Deus. Agora, veja bem, agora nós vamos para essa passagem outra aqui, ó. Agora ele vai falar para o que estão na esquerda, os bodes. Os bodes. Apartai-vos de mim, maldito. Irmão, isso é muito duro. Meu Deus eterno. Uma pessoa amaldiçoada. Cristo amaldiçoou. Lembra quando Cristo amaldiçoou aquela árvore, a figueira? Ele falou assim, quando ele foi ver a figueira, se tinha algum fruto, não tinha, falou, nunca mais alguém coma fruto de ti. E aquela figueira morreu, secou-se. Olha a situação dos bodes aqui. Quem são os bodes? Aqueles que não fazem a vontade do Pai. São aqueles que não querem, negam, falsos discípulos, falsas pessoas que negam Cristo e não aceitam. Bom, enfim,
ele disse que apartai-vos de mim, malditos. Isso é forte, da boca de Cristo. Olha só onde ele vai destinar, ao destino, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, veja, o fogo eterno que Jesus está aqui, nós podemos ver aqui no livro de Apocalipse, para vocês entenderem bem, irmãos. Apocalipse, no capítulo 20. Olha o que diz aqui. No versículo... Eu só vou ler o versículo 15. Só o versículo 15. Aqui está falando sobre o juízo final, que é o versículo 11 e vai até o 15. Olha aqui o fogo eterno. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. E tem outra passagem que diz que fala do lago do enxofre. É a segunda morte. Então, amados, os bodes, eles vão ser lançados para o fogo eterno. Foi preparado para o diabo e para os seus anjos, que são os demônios. A princípio, a multidão, o homem não era para ser lançado no lago do fogo, que é criação de Deus. O problema é que o homem também, pela influência de Satanás, pelas tentações, e o homem também, muitos deles, não quis Cristo Jesus, não aceitou como Salvador, e também muitos perseguiram aqueles que serviam a Cristo, perseguiram Jesus, perseguiram tudo. Então, esses homens são são os bodes, são aqueles que não aceitaram o evangelho e que também perseguiram. Bom, então, está aí. Vai ser lançado também junto com a condenação ao diabo e os seus anjos. São os bodes. Agora, por que Jesus vai fazer isso com eles? Porque, olha, irmãos, veja bem, ele diz, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Irmão, está se falando agora aqui de falsos discípulos. Aqueles que não querem servir o Senhor, ajudando até o próximo. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não me visitaste. Então, eles também, os bodes, vão responder assim: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade eu vos digo que quando um desses pequeninos não fizeste a mim. Aquele que negar o seu irmão, glória a Deus, nega a Jesus Cristo. Aquele que fecha suas mãos para os seus irmãos, fecha para Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, nós estamos aqui, aí ele fala assim, no versículo 26, e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Dê glória a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Está seguindo Cristo, está guardando, está fazendo a vontade de Deus, granjeando os talentos de Deus na tua vida. Granjeia, irmão, granjeia. Tudo que Deus confiou nas tuas mãos, granjeia. Nós vamos ter, o inimigo vai usar de pessoas para tentar calar a nossa boca. Sim, vai querer calar a tua boca, para que você não granjeie os talentos. Irmão, granjeia os talentos. Vocês têm a autoridade do Espírito Santo para falar de Cristo, para falar de Deus, falar da palavra, do amor, ensinar, ajudar. Façam isso, irmãos. Lutem e granjeiem os talentos. Vai ter sofrimento? Vai. Tem consequência? Tem consequência, sim. Às vezes você vai ser abandonado, às vezes as pessoas vão pôr de escanteio, vai jogar de lado, vai ficar como esquecida, como um esquecido. Mas o Senhor Jesus não esquece dos seus. Quem é o verdadeiro amigo do homem da terra? De um santo de Deus, de uma santa de Deus. Quem é o teu verdadeiro amigo? É Cristo. É Cristo. Então, tenha certeza disso, irmãos. Então, vejamos aqui, irmãos, nessa passagem da Bíblia, que o Senhor usa essa linguagem, né? Sobre o pastor de ovelhas e bode. Isso aí, vamos dar uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 17 ao 19. Deixa eu ver aqui no Ezequiel 34.
Olha aqui da onde que o Senhor Jesus vem falando. Diz aqui a palavra. A profecia contra os pastores infiéis de Israel. Aqui está falando do Velho Testamento. Diz assim, ó, no versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, agora o Senhor está falando com o povo. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno e gado pequeno, entre os carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos, os vossos pés, beber da profundas águas, senão que elameais o resto com vossos pés? E quanto a minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado com vossos pés. Irmão, todo mundo sabe que as ovelhas, ela bebe água tranquila. É uma água limpa, né? Ela é limpinha, é calma, e ali as ovelhas bebem aquela água. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que aqui havia entre eles ali, como se fala, um servo bom, um servo ruim. Os outros estavam se aproveitando, e espiritualmente o Senhor está dizendo aqui que eles estavam pisando nas águas para que as ovelhas bebam água turvas, aquelas águas barrentas. Não era o gosto delas, mas elas não tinham o que fazer. Agora não. Vem Jesus na nossa vida e o Senhor cria esse Novo Testamento, ele faz uma nova obra, e assim nós agora temos um pastor que é Jesus Cristo. Ele é o teu pastor fiel, ele deu a sua vida por você, cada um de vocês, por minha e por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele deu a vida dele para o mundo, só que nem todos querem receber ele. Então, por que que esses vão ser julgados para o lago de fogo eterno? Vão ser julgados e vão ser lançados no lago, porque não creem em Jesus como seu Salvador. Porque todo que crê em Cristo é perdoado todos os teus pecados. E quem tem os sinais de Deus são aqueles que andam com ele, os que creem. E nós temos que andar. Então, queridos, aqui a palavra, ela nos deixa muito claro aqui, né, amado, que nós vemos essa passagem aqui, que está aqui em Ezequiel 34:17. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele é maravilhoso, irmãos, e ele faz aqui, ele vai fazer um julgamento final. Nós estamos vendo aqui vida eterna e também uma condenação eterna. Tá certo, irmão? Então, as palavras, né, que se referem aos seguidores de Jesus, que somos nós, os verdadeiros fiéis, os cristãos que seguem a Jesus, que buscam fazer a vontade de Deus, o tratamento humilde, glória ao nome do Senhor, e compassivo dispensado aos seguidores do Senhor Jesus, necessariamente ela acompanha, irmãos, a aceitação do evangelho àqueles que proclamam. Certo? Nós vamos proclamar os evangelhos, nós aceitamos esse evangelho, temos ela aqui em nosso coração, tá certo, irmão? Então, o Senhor fala assim: quando fizeste ao menor destes meus irmãos, ele diz bem claro, a mim me fizeste. Irmão, o que significa isso, irmãos? Aqui na Bíblia, na palavra, dizendo aqui na Bíblia, significa, irmão, que o tratamento que uma pessoa, que um irmão dispensou aos representantes do nosso Senhor Jesus, ela expressa o amor, o compromisso para com o próprio Senhor Jesus. Se você fizer isso para com seu irmão, você está expressando seu compromisso com o Senhor Jesus. Entendeu? Quando você ajudar alguém, você está com um compromisso com Cristo. Eu tive fome, eu tive sede. E Jesus disse a qualquer um dos pequenos que você faz isso. Que compromisso glorioso, irmão. Vocês estão entendendo a palavra de Deus, irmãos? Então, irmãos, aqueles que não mostram qualquer compaixão com seus irmãos, não têm compromisso com o Senhor Jesus. Esses são os bodes. Aqueles que não se preocupam com seus irmãos, e olha, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Infelizmente, nós estamos passando por um período de individualismo.
as pessoas estão cada vez mais individuais. O mundo está desse jeito, mas nós não podemos estar assim, irmão. Quando você estiver perto dos seus irmãos, não faça acepção de irmãos. Infelizmente, existe irmãos que faz acepção, sim. Sabe? Eles só pegam o que é conveniente para eles. E os demais irmãos? E os mais fraquinhos? E aqueles que têm pouco entendimento? É desprezado? Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, que às vezes nós vamos ser enganados se nós fizermos isto. Porque Jesus não quer acepção de pessoas. O Senhor Jesus quer que nós sejamos unidos. O Senhor Jesus quer que nós sejamos, irmão, fiéis. E quando vier o juízo final, nós vamos ser aprovados diante do nosso Senhor. Estaremos com Ele na sua glória. Ele virá quando o Senhor Jesus vir com seu poder, com a sua glória, com a sua justiça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele vai levar a sua igreja. Irmão, quando Cristo vier para o arrebatamento, a igreja vai subir com Ele, justificado com Ele. Os que não subirem, irmãos, tem um problema muito sério. Então, irmãos, vocês estão entendendo essa palavra que Deus está nos dando aqui hoje, nesta manhã, os ensinamentos que Jesus ensina a todos nós aqui? Então, precisamos rever, tá? Agora, veja bem, irmãos, nós temos que ter também o espírito de discernimento. O que é discernir? O Senhor Jesus já deixou muito claro, muitas vezes para nós aqui. O Senhor diz assim, pelos frutos conhecerei as árvores. As pessoas os crentes que dão mau fruto, a árvore não é boa. Então, é claro que nós vamos ser hospitaleiros com os nossos amados irmãos, mas vamos ver aqueles que dão os bons frutos. Os que dão mau fruto são aqueles que receberam a palavra do Senhor, mas ele prefere fazer a casinha dele na areia. Agora, os que querem realmente andar no alicerce, esses estão com o Senhor. Então, queridos, ser hospitaleiro, o que é hospitaleiro? É você receber bem as pessoas, é você tratar bem as pessoas, tá bem? Cuidar das pessoas, conversar com a pessoa, isso é um hospitaleiro, tá bem? Às vezes a pessoa fala, mas eu vou recolher alguém na minha casa, quem eu não conheço? Não, não é isso. Não é assim, tá bom? Você vai ser hospitaleiro, vai respeitar as pessoas, os irmãos e tudo. Agora vai ter algum lá que você vai perceber que não está andando com o Senhor. Às vezes vem trazer notícias ruins de vocês, vê ser um servo de Deus, uma serva de Deus, está sendo instrumento do inimigo para trazer fofoca, mentira, difamação. Meu irmão, não é isso. Tá? Os pequenininhos do Senhor são aqueles que servem ao Senhor. Então, os conselhos são esses que Deus nos dá nesta manhã. Guardemos que a vida eterna nos espera. Agora, cada um de nós que estamos aqui, medita aí. As suas obras são de ovelhas ou as suas obras são de bodes? As nossas obras, como está diante do Senhor? Realmente estamos granjeando os talentos do Senhor? Ou nós estamos dando desculpa, escondemos os talentos e cuidamos da vida terrena? O que nós estamos fazendo? Então, a Bíblia esclarece nós. Precisamos, quem está com um talento enterrado, meu irmão, antes que Jesus tire isso de você, no dia do juízo, trabalhe com esse talento. Tira, desenterra e vai granjear. E olha, tem luta para granjear, tá? Vamos trabalhar, vamos sofrer, vamos ser rejeitados, mas vamos também com Cristo. Vamos estar com Ele, na glória dEle. E o Senhor nos dará a sua recompensa. Esse é o conselho que Deus nos dá nessa parte da manhã sobre o 25 de Mateus, que se fala, glória ao nome do Senhor, tanto dos 10 talentos, como também a vida eterna e o castigo eterno. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, deixa eu abrir aqui. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Beijo. Repete. Repete. Você